Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, ainda em pé, vamos só ler juntos Judas. Judas fica escondidinho, né? Judas parece que você olha assim e fala assim, uma cartinha pequena, fica escondidinho, né? É a medida que nós precisamos, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, falando para nós, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor, nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até mesmo coisas se corrompem. Nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desenraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos o que, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Agora ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos
do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, ante todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Graças a Deus. Uma vez mais, irmãos, é uma alegria poder estar tendo comunhão com os santos aqui, conhecendo outros irmãos, né? E o nosso anseio, como também é o anseio de vocês, é que o Espírito Santo nos visite, que Ele encontre corações abertos, receptivos à sua palavra. Então, como Maria o fez naquela oportunidade, né? Sentando aos pés do nosso amado Senhor, nós fazemos o mesmo nessa manhã, né? Para contemplar a sua beleza, para admirá-lo, vê-lo quão maravilhoso Ele é, mas também ter nossos corações e mentes abertos, para que recebamos toda a palavra que Ele tem preparado para esses dias. Sempre é bom lembrar que quando o Senhor reúne o seu povo, Ele deseja falar. Ele deseja trazer algo fresco ao coração do seu povo. Mas muito mais do que isso Ele deseja do seu povo. O que vamos fazer com o que temos ouvido? Essa é a grande questão. Permita-me dizer algumas coisas em forma de perguntas a vocês. De uma forma ou outra, ao longo desse tempo que passou, esse início de ano, todo o ano que se encerrou, nós participamos de encontros, tivemos momentos de reunir da Assembleia da qual participamos, fomos talvez a alguma outra conferência. E a pergunta que eu faço, então, é: qual foi o impacto que todo esse tempo na presença do Senhor, na presença dos irmãos da Assembleia, na presença das conferências, qual foi o impacto que a palavra trouxe ao teu coração? O que ela trouxe de resultado prático em você? Qual foi a realidade de vida que manifestou-se em você a partir daquele tempo junto à palavra? Porque senão, irmãos e irmãs, nós simplesmente vamos fazendo o que é um movimento de conferência em conferência, de encontro em encontro, sem que a palavra produza em nossos corações aquilo que o Senhor mesmo deseja. Mas há um agravante nessa questão, que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e não respondemos, algo terrível acontece em nós. A primeira situação é baseada na parábola do semeador. O semeador, ele saiu a semear e lançou a sua semente, e aquele primeiro grupo de sementes havia caído num chão duro, chão batido, na estrada, na beira da estrada. E as aves vieram e, porque o solo era duro, as aves comeram aquelas sementes. E as aves falam-nos do maligno. Então, se nós tivermos os nossos corações enrijecidos, endurecidos à palavra, ela vem até nós, só que ela não encontra um coração como aquela terra que foi revirada, remexida, e a semente possa ali penetrar e, enfim, resultar em vida. Então, esse é um agravante. Um outro aspecto é que, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e nós vamos ver isso aqui nas Escrituras logo mais, e não a recebemos,
significa que nós estamos a cada dia tendo um véu maior de cauterização da nossa consciência. E como nós vamos ler na palavra de Deus, isso é terrível, porque nós vamos concordar com tudo aquilo que é dito, vamos até nos alegrar, mas aquilo em realidade não vai ter um efeito de vida em nós. Então nós precisamos ser socorridos desses dois assuntos, de termos um coração já endurecido e de ter um coração que a cada vez que ouve a palavra não responde, mais fica enrijecido. Então, que o Espírito Santo nos ajude a todos. A todos. Então, essas palavras iniciais já precisam chegar ao nosso coração de modo profundo, para que nós não saiamos desse tempo de comunhão juntos aqui, da mesma forma como nós entramos. Isso não é novidade ouvirmos, vocês ouviram de outros irmãos possivelmente também isso, mas nós insistimos para que a palavra que o Senhor tem a falar no nosso coração, ela encontre um lugar especial no nosso íntimo. Nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, eu não quero continuar mais assim. Eu não desejo mais permanecer da maneira como eu estou. Ou achamos que o Senhor está alegre com o nosso nível de espiritualidade. Não está. Ele quer mais de nós. Ele não quer, quando eu digo ele quer mais de nós, ele não deseja algo além do que ele mesmo já nos concedeu capacidade para absorver. O problema é que nós estamos aquém. Talvez muitos de vocês já leram, já ouviram a respeito daquele livro do irmão Watchman chamado Vida Cristã Normal. Pense só nesse título, Vida Cristã Normal. Por que vida cristã normal? Só existe um tipo de vida que seria a cristã normal. É que na realidade nós estamos abaixo da normalidade. Nós estamos vivendo a anormalidade do cristianismo. Nós nos contentamos com a medida que recebemos e não estamos avançando. Certos irmãos já têm dito que o Senhor já levantou-se do seu trono e está vindo para buscar a sua igreja. Mas que igreja ele vai buscar? Uma igreja precisa estar ataviada, ela precisa ter uma postura que reflita a glória desse Senhor, a qual ela julga dizer está esperando. Então é um momento importante para nós. O cristianismo vive talvez o seu momento mais importante de todos os tempos. E eu louvei ao Senhor quando tive comunhão com Osvaldo sobre esse assunto que subiu ao coração aqui dos irmãos, talvez um de outro, que é realmente olharmos alguns aspectos importantes da carta de Judas. Então, este assunto, na realidade, é uma verdade presente para todo o povo de Deus em toda a face dessa terra. Já tem sido anunciado, sabe, por vários irmãos, a importância desse assunto que Judas tem levantado. Então, o que significa isso? Que Deus tem os seus olhos voltados para vocês. O Senhor tem buscado em vocês, sabe, um caminho para que Ele possa manifestar-se de maneira gloriosa no meio dos santos. Então, Ele deseja comunicar algo. Todo esse período tem uma característica exortativa? Tem. É uma característica exortativa para todos nós. Mas devemos ter os nossos corações abertos para receber tudo aquilo que Ele deseja nos falar. Então, antes mesmo de nós considerarmos alguns pensamentos a respeito do livro de Judas, precisamos fazer aqui algumas observações, lendo alguns textos da palavra de Deus, até chegarmos lá. E a primeira passagem que eu queria chamar a atenção dos irmãos é Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Eu vou ler aqui os 4 primeiros versículos. Isaías 64.
Nós já oramos aqui juntos, né? Mas de olhos abertos, novamente invocamos o governo do Espírito Santo sobre nossas vidas ao lermos a sua palavra, para que nós recebamos tudo aquilo que o Espírito tem a nos dizer. Antes mesmo de ler o texto, o Senhor tem as suas medidas. Às vezes, a medida que o Senhor tem para o seu coração é uma frase, é uma sentença, um verbo, uma expressão. Então, agarre-se àquela medida, porque é aquela medida que o Senhor quer para você. E isso que devemos estar, então, atentos ao falar de Senhor. Queremos o falar de Deus. Queremos, sim, ouvir a voz do Senhor. Então, Isaías 64, do versículo 1 a 4, diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Todo esse texto começa com essa primeira palavrinha aí, que é uma expressão de admiração. Ó. Aqui nós precisamos pensar, ó. Toque o coração do profeta Isaías, quando ele disse, ó. Aqui nós estamos tocando um coração que está profundamente quebrantado. Ele havia visto a glória de Deus. Ele tocou o Senhor de tal forma que ele conseguia não só contemplar a sua beleza, mas ele conseguia contemplar a perversidade, a rebelião que havia no próprio povo de Deus. Então ele está clamando aqui, ó. Aí ele diz, se fendesses os céus e descesses. Isaías tinha visto de tal forma o Senhor, que ele expressou-se dessa forma diante dele. Porque ele tocou o coração do Senhor. E quando nós tocamos o coração do Senhor, nós vamos aprender a começar todas as nossas orações, intercessões, até meditações assim, ó. Por isso que nós precisamos que os céus se abram, para que Ele venha até nós, nos visite, visite o teu povo, visite a tua vinha. Mas nós precisamos orar com este espírito aqui, ansiar com este coração aqui, ó. Aqui começa o processo, ó. Então, se nós estivermos vendo a realidade do cristianismo atual, como Isaías estava vendo a realidade do povo de Deus naquela ocasião, então nós vamos ter nossos corações quebrantados diante do Senhor. E vamos clamar de modo adequado. E quando nós estivermos aqui falando, irmãos e irmãs, nós não estamos focando aquele grupo, aquele outro grupo, aquela realidade de expressão, de forma alguma. Nós vamos estar, de fato, tocando na realidade do cristianismo da atualidade. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, por que estamos começando aqui desta forma? Que Isaías inicialmente ele tinha visto, ele tinha contemplado a glória, a beleza, a face do nosso Deus. E por ter ele esta intimidade com ele, ele pôde ter seus olhos abertos para ver a realidade espiritual do seu povo. E nós sabemos claramente como que o povo de Israel, de rebeldia em rebeldia, caminhava diante do seu Deus. Então aqui está algo tremendamente importante para nós iniciarmos. Mas junto com esta palavra, eu vou chamar os irmãos a uma outra citação agora do livro de Hebreus, no capítulo 2.
Livro de Hebreus, capítulo 2. Também vou ler aqui os 4 primeiros versículos. Depois vamos ler uma outra passagem desse mesmo livro. E essas passagens estão de braços unidos, estão de mãos dadas. Porque assim como Isaías, ele via aquela situação do povo de Israel naquela ocasião, aqui nós temos o escritor dessa carta aos Hebreus, trazendo essa palavra de exortação àqueles irmãos. Então, Hebreus 2, do verso 1 em diante. Por esta razão, diz a palavra do Senhor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Percebam aqui o coração do escritor dessa carta. Ele está se dirigindo aos santos, ele está se dirigindo aqui à igreja. Esses irmãos que haviam nascido de novo eram hebreus, eram judeus que haviam saído daquele contexto e tinham recebido a palavra, mas até eles estavam envoltos em uma grande perseguição na ocasião. Havia uma grande pressão. Nós não temos muita informação histórica sobre esse processo de quando essa carta poderia ter sido escrita. Talvez pós anos 70, depois da invasão feita por Roma, através do general Tito, que destruiu toda Jerusalém, ou bem perto desta situação da invasão. Mas é dentro de um contexto realmente assim terrível de perseguição. Então aquela situação estava abalando o coração daqueles irmãos, a ponto deles estarem vivendo uma vida de negligência. Então vem essa palavra aqui, olha, por esta razão. Esta razão, os irmãos leem, por favor, o capítulo 1 depois, e vocês vão estar a par do que esse escritor está falando aqui para nós. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que palavra forte nós temos aqui, irmãos e irmãs. É nos apegar, é nos agarrar com força e jamais largarmos. Depois nós vamos verificar uma passagem das Escrituras Sagradas que diz o seguinte: tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade, já nos foi doado em Cristo Jesus. Isso fala da graça. Ou seja, toda a graça que necessitamos para viver uma vida aos pés do Senhor, uma vida de santidade, já nos foi doada em Cristo Jesus. Depois vamos ver essa passagem. Então, o escritor está exortando aqueles irmãos para que eles se apegassem com firmeza àquelas verdades que eles já estavam ouvindo e jamais se desviassem dessas verdades. Por que ele escreve dessa forma aqui? Sabe por quê? Porque é possível se desviar. Está escrito aqui. É possível, pela nossa negligência de jornada, sermos aquelas pessoas que vão esfriando, vão tendo os corações enrijecidos e as consciências cauterizadas. E ficamos aqueles cristãos conhecidos como anormais. Na sequência ele vai dizer: se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, olha só, como escaparemos nós, o que já ouvimos aquelas palavras, lá na frente vai falar da tão grande salvação,
Como escaparemos nós se negligenciarmos de tão grande salvação? Essa é uma exortação para mim. É uma exortação para cada irmão, para cada irmã aqui presente. Então o Senhor está buscando sim, nesse tempo do fim, uma resposta do seu povo. Está buscando sim um posicionamento de compromisso com Ele, com a sua palavra. Ele está buscando. Agora a pergunta que eu faço, Ele tem encontrado corações dispostos, diligentes, com compromisso? Essa é a grande questão que envolve aqui essa exortação. Fala-nos aqui como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Irmãos, aquele Senhor que morreu por você naquela cruz, pela eternidade carregará as marcas do seu corpo em demonstração de amor. Você e eu teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Ele que o tem, trará pela eternidade as marcas de que Ele ama você, amou você e pela eternidade amará você. Então, como que nós, sabedores desta tão grande expressão de amor, vamos negligenciar essa salvação? Então, é uma exortação para nós. É uma exortação para cada um de nós aqui presentes. Agora veja nesse mesmo livro, capítulo 5, versículo 11 em diante. Hebreus 5, de 11 em diante. Aqui o escritor continua na sua exortação àqueles irmãos. Lembre-se, eles estavam numa pressão muito grande. Uma perseguição não só dos seus patrícios, mas também do governo romano e da própria sociedade. Eles estavam debaixo de um fogo de provação. Agora, coloque esse contexto ao lado do nosso contexto. Não há nada disso. Mas o grande, terrível mal que acontece no meio do povo de Deus hoje tem um nome: letargia espiritual, preguiça espiritual. Esse é o grande nome que, de fato, define a nossa realidade. Por isso que Judas, ao estarmos estudando esse livro, vai nos ajudar muito. Judas, de uma maneira muito forte, ele vai atacar alguns aspectos de falsos mestres que estavam se introduzindo no meio da igreja e trazendo perversidades doutrinárias. Estariam dissimulando, tornando-se a graça de Deus em libertinagem. Então Judas, de uma maneira violenta, nós vamos ver os sentidos da palavra aqui, ele vai para cima deles de maneira forte. Ao mesmo tempo, como foi lido aqui, algumas expressões de vós, porém, amados. Então ele mostra o terno amor de Deus por aqueles irmãos e por nós. Mas o fato é que nós precisamos ouvir as duas coisas, a exortação e o consolo. Porque vocês e eu temos o privilégio maravilhoso de estarmos vivendo nos dias que antecedem a volta do Senhor. Mas nós temos a responsabilidade de vivermos uma vida que, de fato, glorifique o nome dEle e apresse a sua volta. Então temos privilégio, mas nós temos responsabilidade. Então, lendo o texto, Hebreus 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que palavra de exortação aqui para esses irmãos. O escritor está dizendo, olha, com efeito, vocês deveriam já ser mestres, atendendo o tempo decorrido. Isso nos chama atenção. Sabe quantos anos tinha estes irmãos da sua jornada? 5 ou no máximo 6 anos. Quantos anos nós temos de jornada? E esses irmãos recebendo esta palavra tão forte, eles já deveriam ser mestres. Mas eles estavam necessitados novamente de tomar leitinho. E eles, lembrem-se, estavam debaixo de uma grande provação, de um grande nível de perseguição que nós não conseguimos mensurá-lo aqui. Mas aqui, esta exortação nos impressiona. Apenas 5 ou 6 anos de jornada cristã esses irmãos tinham. E eles então são exortados que eles deveriam já estar sendo aí aqueles que deveriam se alimentar de alimento sólido. E nós? Então, quando nós não nos alimentamos de modo adequado, nós ficamos bebês. Você já ouviu isto? Nós somos crianças espirituais vestindo peles de adultos. Usamos fraldas espirituais, porque nós não estamos respondendo. Então, o Senhor quer, sim, falar ao nosso coração nesse tempo do fim. Ele quer nos exortar. Ele quer que nós respondamos a tudo aquilo que Ele já tem falado ao nosso coração e que deseja falar, para que nós possamos prosseguir. Sabe qual é a maior necessidade a minha perspectiva, nesse tempo do fim? Vou dirigir aos irmãos agora. É de homens espirituais. A igreja, de um modo geral, toda ela, em todos os lugares, está carente de homens comprometidos com a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que sejam verdadeiramente espirituais. Qual que é a realidade dos irmãos aqui? Não precisam falar, lógico. Homens espirituais. Depois, ao longo do tempo que vamos compartilhar juntos, não é hoje isso, possivelmente nem à noite, mas nós vamos ver que isso tem uma resposta. Porque, lógico, a exortação vale para as irmãs também. As irmãs, a igreja necessita de mulheres espirituais, sem dúvida. Mulheres que possam, de fato, na sua intimidade com Cristo, por isso, exalar o bom perfume de Cristo. Expressarem-se de maneira real. Mas o ponto importante que eu estou chamando a atenção aqui, que está em falta. É raro encontrarmos homens espirituais das assembleias. Então, o encorajamento fica para os santos aqui. Vocês, do menor ao maior que está aqui, do jovem ao mais experiente, de uma vida de intimidade com o Senhor, de uma vida de compromisso com o Senhor. E sabe como isso começa? Você colocando a boca no pó, fala assim: Senhor, eu tenho negligenciado, eu tenho pecado contra Ti, eu não tenho Te buscado como deveria Te buscar, eu não tenho tido uma comunhão tal contigo que a Tua vida seja refletida em mim. Eu posso falar de todos os aplicativos novos do meu iPhone. Eu posso saber de todas as novidades tecnológicas que estão aqui em moda. Mas eu não consigo decorar 3 versículos da Tua palavra. Irmãos, é tempo de despertarmos.
É tempo de se levantarmos. É tempo de nos posicionarmos. E a cada dia a situação vai ter esse caminho. Na medida em que ouvimos a palavra e não respondemos, um véu de endurecimento na nossa consciência vai ser colocado. Guarde isso. Todas as vezes que você ouve a palavra e não responde, um véu vem sobre sua consciência. Mais endurecido você fica. Você, vamos ver o texto logo mais, você se acostuma com o negócio. Nós nos acostumamos a nos reunir, a cantar, até orar igual, expressarmos de maneira que o rebanho entende, mas nosso coração está longe do Senhor. Agora vou usar uma expressão que vai ser usada muitas vezes ainda. Nós estamos em plena apostasia. De dois aspectos. Primeiro, apostasia moral e apostasia espiritual. Nós estamos vivendo a plena apostasia no meio do povo de Deus. Aquilo que Judas, ele mostra-nos ali, não só Judas, Pedro vai falar, João fala nas suas cartas ali, nos mostra aí aqueles inícios, aqueles aspectos que introduziram no meio do seio da igreja, as perniciosas mentiras, e isso agravaria-se ao longo das gerações e culminaria exatamente nessa grande apostasia, da qual já estamos inseridos nela. Então o assunto é muito sério. Então quando nós olhamos aqui, o que Isaías falou ali, naquela expressão que foi arrancada do mais profundo coração. Ali começa, como eu disse. Ali você toca um coração de um homem que estava enxergando não só a glória de Deus, mas estava enxergando a realidade mais terrível do ponto de vista espiritual no meio do povo de Israel. E vimos aqui na leitura dessa carta aos Hebreus, um coração que estava exortando aqueles irmãos para que aqueles irmãos pudessem responder de modo adequado. Irmãos, o tempo urge, o tempo é agora. Nós não temos desculpa diante do Senhor. Não existe aqui um fio de cabelo de peso legalista no que está sendo dito. Está sendo dito o que nós precisamos ouvir. Lembre-se, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi doado em Cristo Jesus. Deixe-me registrar esse texto para vocês. 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1. A partir do versículo 3. Repetindo 2 Pedro 1:3 em diante. Presta bem atenção que a palavra de Deus diz. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Perceberam o início dessa passagem que acabamos de ler? Pelo seu divino poder nos foram doadas. Foi doado, isso é graça. O que nos foram doadas?
todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade. A palavra piedade aqui significa ser semelhante a Deus. A palavra piedade tem essa origem, ser semelhante a Deus, que nos conduzem à vida e piedade, a vida na nossa expressão prática de resposta àquilo que temos recebido. E piedade, mais e mais sermos semelhantes a Deus, ou, em outras palavras, conformados à imagem de Cristo. Então isso já foi doado, quando você nasceu de novo. Aí você tem todas aquelas realidades de princípios e disciplinas da palavra de Deus, que quando nós andamos sendo norteados por essas realidades, então vamos experimentar isso aqui. Agora, se você e eu somos negligentes na palavra, negligentes em oração, negligentes em comunhão, como queremos crescer? Nós não vamos crescer. Mas aqui a palavra de Deus diz que tudo isso já nos foi doado nele. Só uma observação. Vocês perceberam que a partir do versículo 5 ele fala-nos da resposta. Por isso mesmo, porque já nos foram doadas. Por essa razão, olha só, vós reunindo toda a vossa diligência. Sabe o que significa essa palavra diligência? Interessar-se com muita seriedade pelo assunto. Esse é o significado da palavra diligência. Interessar-se com muita seriedade sobre o assunto. É quando você coloca o teu coração, isto é minha prioridade. Agora, quando você tem outras prioridades, isso entra em competição com a realidade que está sendo exposta aqui. Aí nós cremos no Senhor, somos dele, nascemos de novo, só que nós não entramos numa vida de diligência. Aí nós ficamos na anormalidade. Aí nós somos presas fáceis de falsos ensinos, presas fáceis desse movimento terrível que está acontecendo no meio da cristandade, chamado apostasia. Então, fica esse registro. Tudo que nos conduz à vida e piedade nos foi dado em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Então, feito isto, como palavra de exortação inicial, ainda nós precisamos ler uma outra passagem do Velho Testamento para entendermos aquela situação daquele véu que vai sendo colocado sobre a nossa consciência, cauterizando cada vez mais na medida em que nós não respondemos ao que estamos ouvindo. A passagem é Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, a partir do versículo 30. Ezequiel 33, 30 em diante. Olhe e ouça com atenção o que vai ser lido aqui. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Olha que exortação que Ezequiel estava dando ao povo de Israel. Se faz necessário aqui fazer algumas observações contextuais.
Jerusalém foi invadida 3 vezes por Nabucodonosor. A primeira invasão que aconteceu, então, foi atacada Jerusalém, isso no ano 606 a.C. E na primeira leva de cativos, vocês vão se lembrar, Daniel estava presente. Era Daniel, Ananias, Misael e também Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados cativos, Daniel era muito jovem, e foram levados para a Babilônia. 1.300 quilômetros andaram, até chegar na Babilônia. Aí passaram-se 8 anos, novamente Jerusalém é invadida. E nesse ataque, mais uma leva de cativos é tirada de Jerusalém e levada para a Babilônia. E nesta leva encontrava-se Ezequiel. E por fim, passaram-se então, nós vamos ver no período completo, mais 11 anos, novamente Nabucodonosor vai e invade Jerusalém e a destrói completamente, quando tudo é derrubado. Aí, os restantes são ali que estão morando lá, são levados cativos, e aí que acontece aqueles 70 anos de permanência do povo de Deus cativo na Babilônia. Mas nesse meio, quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, ele escreve esta porção, essa carta aqui. Ele está na Babilônia. E quando nós entramos no contexto do livro de Ezequiel, então faltavam ainda 11 anos pela frente para que aquele povo pudesse responder a Deus. Jeremias havia permanecido em Jerusalém, e quando você lê Jeremias, ele está lá clamando para o povo. E Ezequiel, a partir da Babilônia, escreve essa carta aqui. E mostrando o contexto de um nível baixíssimo de espiritualidade do povo. Aquele povo não queria absolutamente nada. Completamente cego, incrédulo, vivendo na imoralidade. Então, estou dizendo isso para entendermos um pouco o contexto no qual encontrava-se Ezequiel quando ele escreveu essa carta aqui. Escreveu esse livro. Aí ele escreve estas palavras aqui. Vocês percebem como que elas se assemelham, ou seja, estas expressões se assemelham muito com a realidade que nós vivemos hoje. Ele diz assim, né, a palavra de Deus, ele anunciava a palavra. E ele mesmo diz aqui, eles vêm a ti, né, o Senhor está dizendo para Ezequiel, eles vêm a ti como o povo costuma vir. Olha só, nós não somos acostumados a nos reunir, é algo tão envolvente, tem um aspecto social, aspecto relacional, aspecto que nos gera essa intimidade de calor humano. Isso nos motiva a nos reunir. Eles vêm como o povo que costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Não está falando de nós, irmãos e irmãs. Está falando de nós. Quando lá na introdução eu disse como temos respondido ao que o Senhor tem falado nas assembleias, nas conferências que nós participamos, como que temos respondido, é exatamente isso. O fato é que aqueles que faziam parte do povo de Israel, eles ouviam, mas não colocavam por obras a palavra que estavam ouvindo. E lembre-se, para nós, colocar por obras nada mais significa do que, na dependência da graça que já nos foi dada, obedecermos, sermos diligentes, sermos responsáveis, temos compromisso com o Senhor e com a assembleia na qual nós fazemos parte, ou da qual fazemos parte. Mas eles iam até o profeta, ouviam as palavras, mas não colocavam por obras. Com a boca professavam muito amor, mas o coração só ambicionava lucro. Olha aí. Que realidade. Quando nós olhamos, como eu disse, não é este ou aquele grupo, quando nós olhamos para o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus.
Mas o povo de Deus está imerso numa situação que pode ser definido por essa última expressão aqui: o coração só ambiciona lucro. Nós procuramos caminhos para que nós tenhamos felicidade. E o Senhor quer nos dar santidade. Porque na santidade, a real felicidade encontra-se. Mas hoje o povo de Deus está completamente horizontalizado. Tudo o que faz é em benefício de si mesmo. O povo de Deus não tem os seus olhos verticalizados. Não tem mais um coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Mas tem um coração pronto para ouvir aquilo que lhe traz vantagem. Doutrina da prosperidade, doutrina que todo mundo vai ter saúde perfeita. São, doutrinas, que tem, vamos dizer assim, contaminado, tem poluído o povo de Deus e mantido o povo de Deus numa escravidão terrível. Isso é apostasia. Isso é buscar uma reunião para ter vantagem própria. Lucro, como ele diz aqui. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Que palavra de exortação para nós. Então esse é o grande ponto para nós. Como que você e eu temos respondido isto? Na realidade, quando nós não colocamos por obras a palavra do Senhor, nós estamos desprezando a palavra do Senhor. Pensem só, por favor. O Senhor está dando uma palavra ao nosso coração. Ele, o Deus, o Criador desse universo, das bilhões de galáxias, que criou você, que regenerou você na pessoa de Cristo Jesus, Ele está falando. Então nós ouvimos, passa pelo nosso filtro, passa pela nossa consciência. E quando nós não colocamos por obra, nós estamos dando de ombros ou desprezando a palavra de Deus. E sabe por que essas situações não nos tocam mais? Essas palavras não nos impressionam mais? Porque o nosso nível de cauterização de consciência é elevado. O meu e o seu. Você percebe quando você está diante da televisão, mas muitas vezes tem pessoas que, uma vez ou outra, uma realidade, tem a televisão perto, está ouvindo ali uma notícia, de repente uma notícia de uma grande fatalidade, de um grande morticínio, de uma grande problema, seja em qualquer instância. Você está comendo ali, está vendo aquilo lá, é uma coisa, aquela situação, mas não te aflige, não te afeta mais. A perda, a morte, a destruição, aquilo lá já se tornou uma coisa corriqueira na sua vida. Não te afeta. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Ouvimos. Se não respondemos, uma lâmina mais de véu é colocada na nossa consciência. E como diz Paulo, ela vai cauterizando. Vocês que têm talvez um trabalho mais direto no campo, um outro. Eu, quando menor, eu ajudava meu pai a descarregar caminhão de areia e carregar caminhão de tijolo. E eram aqueles tijolos comuns, não é esse de 6 furos não, era aqueles comuns. Era pegar de fileira de 6 assim, colocar no caminhão e depois descarregar. Então minha mão ficava calejada. No começo sangrou. Era ruim, doía, mas depois vai criando aqueles calos, aqueles cravos, que ficava grossa assim. Ó. Aí você pegava uma coisa quente, você já não sentia. Você pegava uma coisa mais pontuda, você nem sentia mais, que você estava calejado. Você perdeu a sensibilidade. Eu tinha perdido a sensibilidade. Do ponto de vista espiritual é isso. Nós vamos perdendo a sensibilidade à palavra de Deus. Ela é simplesmente mais uma palavra. Ouvimos. Então, a nossa oração é para que o Espírito Santo venha remover esses véus que estão sobre a nossa consciência.
para que, de fato, a nossa consciência novamente possa receber a sensibilidade, discernir o que é isso, o que é aquilo, e nos render. Então, essa introdução que eu fiz, na realidade, ela é parte do contexto, é para mostrar a seriedade desse assunto que já estamos envolvendo, né, tocando, que vai culminar no livro de Judas, mas mostrando que essa é uma situação muito antiga. É uma situação que já foi vista anteriormente, não só no contexto do Velho Testamento, como nós vimos no contexto do Novo Testamento. Então o Senhor nos chama para uma resposta a tudo aquilo que Ele deseja nos falar. Dito isto, praticamente eu tomei quase todo o nosso tempo aqui, mas vamos aqui olhar algumas coisas do livro de Judas. Voltem para lá, nós já fizemos toda a leitura. E nós vamos fazer algumas observações introdutórias sobre esse livro. A epístola de Judas ela é conhecida também como a epístola esquecida. Quantos de vocês já leram Judas e quantas vezes, né? São poucas vezes, poucos irmãos, poucos momentos nós tivemos contato com este livro, 25 versículos apenas. Então, assim como nós conhecemos Atos dos Apóstolos, aqui muitos irmãos nominam a epístola de Judas como Atos dos Apóstatas. É bem isso. Judas, então, é conhecido como este que escreveu um livro, né, que aponta claramente para os Atos dos Apóstatas. E Judas, ele é o meio-irmão de Jesus, se assim podemos dizer, juntamente com Tiago, é o meio-irmão de Jesus. Se vocês quiserem conferir, Marcos capítulo 6, versículo 3, só vamos registrar. Marcos 6, verso 3, apresenta-nos ali. Os irmãos usam esta passagem para mostrar, e a Bíblia fala de outros Judas, né? O Novo Testamento fala-nos, mas Marcos 6,3 apresenta-nos aqui que Jesus tinha um irmão chamado Judas. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui nós temos uma referência usada pelos irmãos, mostrando aqui este Judas então seria meio-irmão de Jesus. É ele. E é impressionante como ele se apresenta aqui. Ele podia falar assim, Judas, irmão de Jesus Cristo. Nem Tiago faz. Ambos, né, se apresentam como servos. E tanto Tiago como Judas, eles só vieram a crer no Senhor depois da ressurreição dele. Que coisa impressionante isso. E Judas, então, ele apresenta-se aqui como servo de Jesus Cristo. Aí ele colocou-se exatamente no lugar onde todos nós devemos nos colocar. Nós somos servos. E a palavra servo aqui ela é muito significativa, porque o servo é aquele que tem a característica de ser um escravo de amor. O servo não é aquele que é conquistado, nesse sentido, aquele que é conquistado na força e vai ter que servir o seu senhor porque ele foi comprado. E há uma imposição de que ele deve servir. Não. Apesar de que a palavra comprado cabe para nós, porque nós fomos comprados por bom preço, mas nós fomos comprados para que na liberdade que nós ganhamos, possamos desejar ser escravos de amor. Nós não vamos reproduzir a história, os irmãos sabem, de Êxodo 21, fala-nos ali daquela passagem muito linda, que quando um servo havia servido já 6 anos seu senhor, no 7º ano ele seria livre. E ele deveria dizer, eu amo meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não quero ser livre. Então, aquele
senhor daquele escravo deveria levá-lo à porta da cidade diante dos juízes, e este escravo então deveria apresentar-se como aquele que serviria o seu senhor por amor. Então ele teria sua orelha furada e haveria uma marca na sua orelha, um argola, qualquer coisa assim. E aquela marca denunciava ou anunciava: aí vai um escravo de amor. Antes, quando ele servia o seu senhor, ele tinha todos os direitos, digamos assim, trabalhistas. O senhor deveria tratá-lo conforme os estatutos de Deus determinava que ele deveria fazer com o seu servo. Mas depois, agora ele serviria por amor, sem direito algum. Então ele colocou-se agora numa realidade de serviço por amor. Então quando passava um escravo com aquela orelha furada, com aquela marca, as pessoas, lá vai um escravo de amor. Um que serve o seu senhor simplesmente porque o ama. Essa é a ideia do texto aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, escravo de amor de Jesus Cristo. E é assim que nós devemos nos apresentar diante dele, como escravos de amor. Servi-lo nessas condições. Esse é a grande, vamos dizer, o grande privilégio que nós temos. Lembrando como foi dito, ele trará as marcas da cruz pela eternidade sobre o seu santo corpo em demonstração de amor por nós. Ele foi o verdadeiro escravo celestial de amor. Ele traz as verdadeiras marcas do amor e as trará pela eternidade. Amor por nós. Então Judas, quando ele se apresenta aqui, ele se apresenta desta forma. Então mostra-nos essa intimidade que Judas já desfrutava com o seu amado Senhor, meio irmão Jesus. Irmão de Tiago, ele apresenta-se como irmão, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia e paz, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, na sua saudação inicial, ele está se dirigindo àqueles irmãos, né? Eram os chamados, amados. Esta palavra amados, que é excelentemente bem traduzida aqui, ela permite-se, aqui no seu original, ser traduzida como santificados. Você pode ser o separado. O que é uma pessoa santificada? O que é ser santo? É ser separado por Deus para seu uso exclusivo. Ser santo na Bíblia não é ser inerrante ou impecável. Ainda que o alvo do Senhor é nos levar para essa realidade. Mas nós habitamos num templo de carne. Nós não tropeçamos, muitas vezes fazemos coisas que desagradam o Senhor. Isso somos nós. Mas isso não tem nada a ver com uma santidade de inerrância ou impecabilidade. A santidade é que o Senhor nos separou para uso exclusivo dele. Quando eu peco, o que eu tenho que fazer? Confessar. Me humilhar diante do Senhor. Com seriedade, com responsabilidade, me apropriar da sua obra no sangue e prosseguir. Quando eu faço isso com seriedade, com liberdade no coração. Então, santidade não é inerrância, não é impecabilidade. Santidade é sermos separados para uso exclusivo de Deus. Isso é lindo nós pensarmos assim. O Senhor sabe das nossas fraquezas e limitações. E Ele deseja então que nós cada vez mais possamos experimentar esse apartar. A Bíblia fala, nós não precisamos lá em João 17, que Ele se santificou por nós mesmos. Ou seja, Ele se separou para que realizasse uma obra perfeita a nosso favor. Essa é a realidade. Mas aqui então, Judas mostra-nos os chamados, amados ou santificados em Deus Pai, guardados. A ideia de guarda aqui é a ideia seguinte: olha, eu vou colocar você diante dos meus olhos e vou cuidar de você. Não se afaste. É quando nós estamos diante da mira dos olhos do Senhor que Ele nos protege. Nós devemos estar no seu redil, devemos estar diante dos seus olhos. Aqueles pastores que cuidam de ovelhas sabem muito melhor do que isso. Você sabe como é que um pastor faz com a sua ovelha rebelde?
quebra a perna dela. Sabia disso? Ele, pá! Aquela ovelha pá. E ela fica manca. Ele tem que trazer ela no colo com a perna quebrada e vai cuidar. E aquela ovelhinha vai ser amansada. Os pastores, isso é realidade. Os pastores pegam as suas ovelhas rebeldes e quebram a perna. O Senhor precisa quebrar a perna, muitas vezes, a nossa perna. Para que Ele possa cuidar de nós, pegar no colo e falar assim, eu precisei fazer isso com você. Aí Ele pega no colo, a gente fica tudo mansinho, né? A gente fica tudo mansinho com Ele. A gente fica manso, mas foi Ele. Aí Ele vai cuidar, vai dar. E um osso quebrado, depois de emendado, ele nunca mais quebra naquele lugar. Tamanha a solda que Deus faz. Não quebra mais no mesmo lugar. Quebra embaixo, quebra em cima, mas lá não quebra mais. Lá está bem emendadinho, porque Deus fez. Então Ele cuida de nós como as suas ovelhas. Isso é maravilhoso. Esse é o cuidado que Ele tem para nós. Então Ele cuida. Ele é um Deus cheio de graça, mas Ele é um Deus cheio de verdade e justiça. E por amar você, por amar a mim, Ele precisa muitas vezes quebrar a nossa perna. Aí Ele pode pegar a gente no colo, né? A gente não vai fugir. Aí Ele cuida, Ele sara, e a gente vai, então, de repente, estamos no rebanho de novo. Mansinho! É assim que faz. Assim que o Senhor cuida da gente. Então somos guardados, estamos diante dos olhos dEle. Então, não podemos ser como ovelhas rebeldes e afastar. Há 3 coisas, vou repetir para vocês, que eu já falei para vocês isso aqui. Os irmãos aqui, talvez da primeira vez, não podem ter ouvidos, mas pelo menos eu vou repetir aqui. 3 coisas inegociáveis para um santo de Deus. Leitura da palavra, pessoal, estou falando, pessoal. Leitura da palavra, vida de oração e vida de comunhão com os santos. Porque aqui nós temos a proteção. Apesar, o melhor lugar para nós vivermos é muitas vezes... Deixa eu raciocinar melhor. Muitas vezes as pessoas falam, mas lá no meio do povo de Deus parece que só tem porco-espinho, a gente só se espinha, só se machuca, né? É no meio do porco-espinho que a gente vai crescer. O lugar seguro é está no meio do povo de Deus. Ainda que tenha espinho, mas ali é o lugar seguro. Com todas as nossas fraquezas, é ali que nós precisamos estar. Então a comunhão é fundamental. As 2 outras também, palavra de Deus e a oração. Quanto tempo você tem gasto lendo a palavra? Essa é a questão. Por que nós não crescemos espiritualmente? Por isso. Você tem que se dedicar à leitura da palavra, tem que ter disciplina. A nossa carne é indisciplinada. A pessoa fala assim, não, estou na graça. O Senhor pode gerar desejo no meu coração. Ele vai me acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu vou ler. Vai nada. Bota o despertador, o teu corpo vai gritar para você ficar na cama. Joga água na cara. Lá, acende a luz. Vai ler. O irmão Christian Shen, o irmão Christian, que muitos de vocês conhecem, ele começou seu ministério no Brasil vindo como físico nuclear. Ele foi um dos responsáveis para montar a Angra 1, teve a Angra 1, Angra 2, ele foi um dos responsáveis. E ele dava aula na USP. E o que ele fazia durante a noite? Ele morava num quartinho e separava o quarto com uma outra pessoa. Para que ele, então, não atrapalhasse aquele irmão, que estava com ele, era um irmão, ele queria ler a Bíblia. Então ele tinha aquelas lanternas direcionais, e ele colocava na Bíblia dele, e para não dormir, sabe o que ele fazia? Irmãos, ele nunca fez propaganda disso, tá? Eu sei disso por terceiros. Ele nunca escreveu no livro isso não, isso aí é uma coisa que jamais ele gostaria de ouvir, mas se ele não está aqui, nós podemos ter a liberdade de falar do irmão. Para que ele não dormisse, ele pegava uma bacia com água, botava gelo dentro e os pés dentro, para ler a palavra de Deus. Um homem que cria na graça, ou ele é legalista, ou esse irmão não conhece a graça. É por conhecer a graça, é que ele botava os pés dentro de uma bacia de água com gelo, porque ele amava a palavra de Deus.
É assim. Não, se a graça não me acordar, se eu... Esquece. A nossa carne sabe muito bem o que fazer para nos conquistar. Nós não vamos ser dirigentes, irmãos. Porque a nossa carne pende ao contrário. E vai ser sempre assim. Carne é sempre carne. Não importa. Então, a diligência ela é fundamental para nós, nesse sentido. Esse posicionamento. Então, retomando, olhando aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então não esqueçam das 3 realidades importantes: palavra, oração e também comunhão. Aí na sequência fala assim, a misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. Veja que ele não colocou a palavra graça aqui. Ele colocou a palavra misericórdia. Poucas cartas usam introdutoriamente a palavra misericórdia. Normalmente é graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, sejam multiplicados, etc. Mas aqui é misericórdia. Porque quando a situação ela está dentro de um expresso de agravamento, de problema, quando está se notando uma situação realmente de ataque de inimigos, de problemas no seio do povo de Deus, misericórdia vem antes. É clamando a Deus para que Ele nos olhe com misericórdia. Misericórdia é Deus não nos tratando como nós merecemos. Nós merecemos o juízo, nós merecemos, de fato, todo o julgamento de Deus, a punição dEle. Mas Ele não nos trata assim, nos trata com misericórdia. Misericórdia é Deus não dando a nós o que nós merecemos. Merecemos o que acabamos de dizer aqui. Então Ele dá a sua misericórdia. Isso é muito facilmente visto quando nós contemplamos Cristo na cruz. Há 2 atributos de Deus que não podem ser aplicados concomitante a uma mesma pessoa, que é misericórdia e que é a justiça. A justiça diz que nós devemos, como pecadores, morrer. Mas a misericórdia diz que devemos ser perdoados. Então, 2 atributos que nunca serão possíveis serem aplicados a uma mesma pessoa unicamente. Justiça e misericórdia. Então, onde entra Jesus como nosso Redentor. Então, sobre Jesus o juízo, pum! A justiça. Porque os nossos pecados foram julgados em Cristo Jesus. Ele padeceu tudo o que nós deveríamos padecer. O juízo justo de Deus deveria recair sobre nós, sobre o pecador. Mas Jesus se colocou no lugar do pecador, sem pecado algum. Mas o juízo de Deus veio sobre ele, pum, de modo absoluto. E para onde foi a misericórdia? Para nós. Pai, sobre mim o juízo, sobre eles a misericórdia. Entendem agora por que não podem os dois atributos de Deus serem colocados na mesma pessoa? Misericórdia e justiça. Justiça foi sobre ele, misericórdia vem sobre nós. Era a única solução. Isso explica a redenção. Isso explica a obra do Calvário. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Aqui mostra a misericórdia. Então, sobre nós a misericórdia. Porque nesse contexto aqui, a igreja estava vivendo realmente um ataque terrível. Aqueles irmãos estavam sofrendo um ataque terrível que Judas vai depois falar para nós aqui sobre esse assunto. Misericórdia, paz e o amor vos sejam multiplicados. Que introdução maravilhosa Judas nos faz aqui. Isso é glorioso, glorioso. Então, queridos irmãos, eu avancei bastante um pouco no meu horário aqui. Eu creio que está bom por esta manhã. À noite, com a graça do Senhor, nós vamos dar os passos seguintes, entrando nesses assuntos e o que vamos estar fazendo. Eu
vamos ver aos poucos. Eu peguei algumas palavras que são chaves para nós, e nós vamos ver os seus reais significados, o seu contexto original, para vermos a força que o Espírito estava dando quando ele trouxe estas revelações a Judas. Como, por exemplo, a palavra obrigado, a palavra batalhardes, a palavra dissimulação, a palavra diligentemente. Então, palavras que nós vamos ver no seu contexto, e quando nós olhamos o contexto, elas crescem no nosso coração, no seu sentido daquilo que estava no coração de Judas. Apenas para finalizar, essa expressão batalhardes diligentemente pela fé é uma convocação a agonizar. Olha só, não fica diferente? Eu quero que vocês agonizem de modo profundo no coração de vocês. Batalhem, batalhem. Esse é o sentido. Então, quando a gente começa a mexer nesses contextos, em alguma outra palavra, a carta começa a ganhar o seu sentido real de força e de significado para nós. Então, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos socorra, continue a nos falar. Vamos orar, queridos irmãos. Nosso maravilhoso Pai, encomendamos em Tuas mãos a Tua própria palavra, que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Continue a ministrar a nós, querido Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Como nós temos anseio no coração, não queremos sair desse tempo, desse encontro, da mesma maneira como aqui chegamos. Queremos responder com obediência, queremos nos entregar em diligência a tudo aquilo que o Senhor está demandando de nós nesse tempo do fim. Ajuda-nos nesse tempo de apostasia, Senhor. Dá-nos olhos abertos, dá-nos corações preparados, sensibilidade em nossas consciências, que do menor ao maior que aqui se encontra, possa ser tocado pela Sua palavra. Que nós sejamos diferentes, que sejamos assembleias aqui representadas, assembleias que possam manifestar o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. Ajuda-nos nesse tempo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.